Você já ouviu falar sobre a grande fuga de empresas da China? Parece que a pandemia acelerou um movimento de saída das gigantes multinacionais do país, mas será que é realmente isso que está acontecendo? E mais importante, como essa saída pode impactar a economia global? Eu sou Vitor Moura, diretor de marketing na Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, especialista residente na Observa China e cofundador da Lantau, que é a nossa consultoria especializada em levar os empresários brasileiros a tomar as melhores decisões ao importar e exportar para a China. Fique comigo até o final para entender se estamos presenciando o fim de uma era no setor manufatureiro chinês ou se tudo isso é mais complexo do que parece. Desde o fim da pandemia de Covid-19, muitos se perguntam quais são as consequências reais para a economia global. Entre as principais discussões está a saída de grandes empresas estrangeiras da China, especialmente aquelas envolvidas no setor manufatureiro. Apple, Microsoft, Dell, Nike. Essas são apenas algumas das gigantes que, de acordo com a mídia ocidental, estariam liderando essa debandada. E não são só as empresas americanas. A Europa também parece preocupada com o futuro de seus negócios na China, conforme relatado pela Câmara de Comércio alemã no país. Mas por que isso está acontecendo? O que estaria motivando essas empresas a repensarem suas operações na China? Um país que por décadas foi o principal destino para a produção de bens a baixo custo. Hoje vamos explorar profundamente esse tema, destrinchando as razões, os impactos e, claro, as tendências para o futuro da manufatura global. Para entender essa suposta fuga de empresas, precisamos começar pelas motivações. Entre os fatores mais citados estão os riscos políticos e as tensões geopolíticas. Durante a pandemia, o governo chinês adotou políticas rigorosas de lockdown que muitos empresários estrangeiros consideraram arbitrárias e imprevisíveis. Essas políticas, combinadas com a crescente instabilidade global, fizeram com que várias empresas começassem a buscar alternativas para diversificar suas operações. Além disso, a escalada de tensões entre China e outras potências mundiais também tem contribuído para esse movimento. A relação entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, continua se deteriorando, alimentando temores de que a dependência excessiva da manufatura chinesa possa ser um risco estratégico no longo prazo. E é aqui que entram termos como nearshoring e friendshoring, conceitos que têm ganhado força recentemente. O nearshoring se refere à prática de mover operações produtivas para países mais próximos da sede da empresa. Um exemplo claro disso é o México, que tem se beneficiado dessa estratégia adotada por empresas americanas. Já o friendshoring é a relocação da produção para países aliados ou com relações políticas mais estáveis, como a Índia, que tem recebido novas linhas de produção da Apple, por exemplo. Mas será que esse movimento é tão significativo quanto parece? A verdade é que, embora haja um aumento no discurso sobre a diversificação das cadeias produtivas, a realidade é um pouco mais complicada. Muitas empresas que estão transferindo parte de suas operações para fora da China o fazem de forma parcial. Em alguns casos, apenas uma pequena fração da produção foi relocada, enquanto o grosso das operações ainda permanece em solo chinês. Empresas como Microsoft e Nike, por exemplo, estão apenas estudando essas mudanças e avaliando as possíveis consequências. Isso nos mostra que essa não é uma transição rápida ou simples. A China ainda oferece vantagens inigualáveis para as empresas que operam ali, como baixos custos logísticos, diversidade na oferta de componentes e uma infraestrutura capaz de suportar a produção em grande escala. Além disso, os dados mostram que não houve uma fuga alarmante de capitais da China. Segundo o Banco Mundial, embora tenha havido uma queda nos investimentos estrangeiros diretos entre 2021 e 2022, essa redução acompanhou uma tendência global. Ou seja, enquanto algumas empresas podem estar se diversificando, a China continua sendo um destino atraente para os investidores. E o mais interessante, os países que teoricamente deveriam se beneficiar dessa mudança, como México, Vietnã e Índia, não registraram um aumento significativo em seus investimentos. Isso sugere que a transição das cadeias produtivas não está acontecendo com a velocidade ou a magnitude que muitos esperavam. Agora, o que podemos esperar para o futuro? Há dois pontos de atenção importantes. O primeiro é o papel dos acordos multilaterais. Com a redução da presença de grandes multinacionais na China, esses acordos como o RCEP, Parceria Econômica Regional Abrangente, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e o Mercosul podem se tornar cada vez mais cruciais na redistribuição das operações produtivas. O segundo ponto é a resposta do próprio governo chinês. A China não está
está de braços cruzados diante dessa mudança. Desde o fim da pandemia, o governo já implementou políticas mais flexíveis para atrair novos investidores estrangeiros, revertendo algumas medidas tomadas anteriormente. Além disso, a China está investindo pesadamente em inovação, buscando se tornar um líder global em novas tecnologias. Isso poderia garantir sua relevância, mesmo com a possível saída de algumas empresas manufatureiras. No entanto, apesar de todas essas mudanças, uma coisa é certa: a China ainda mantém uma infraestrutura produtiva única no mundo. Sua capacidade de prototipagem rápida e a vastidão de sua cadeia de suprimentos são fatores que muitas empresas ainda não conseguiram replicar em outros países. Portanto, mesmo que a diversificação continue, a China ainda será um jogador crucial na economia global por muito tempo. Em resumo, embora haja uma tendência de diversificação das cadeias produtivas e uma saída parcial de empresas da China, essa transição está longe de ser rápida ou completa. A China continua oferecendo vantagens competitivas únicas e seu papel na economia mundial ainda é central. Ao mesmo tempo, o cenário global está mudando e acordos multilaterais e novos polos industriais podem desempenhar um papel cada vez mais importante. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando as principais mudanças no cenário econômico global, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E tem mais um conteúdo de alto interesse para você aparecendo na tela agora mesmo, é só clicar para assistir. Nos vemos no próximo vídeo.